A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, querido professor. Hoje daremos continuidade com a lição de número 2 desta série de lições deste novo trimestre da nossa escola dominical. A lição de número 2, ela tem como tema o reino dividido, Jeroboão e Roboão. O texto áureo da nossa lição vai dizer: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá, conforme Provérbios, capítulo 19, versículo 21. A verdade prática: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. A verdade prática, querido professor, vai espelhar um dos grandes assuntos contidos nesta lição, que diz respeito aos conselhos. E aqui diz que os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Verificaremos nessa lição a importância dos conselhos e a importância de acatá-los, visando o bem comum e em especial do povo de Deus. A leitura bíblica em classe está registrado em 1 Reis, capítulo 12, 1 a 10, capítulo 13, 14, 26 a 29. Nós não leremos esta leitura para ganharmos tempo dentro desta lição. Portanto, iremos para os objetivos. O objetivo geral desta lição é de ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. Então, o objetivo geral, querido professor, é ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. Os objetivos específicos, que são aqueles contidos nos tópicos da lição, são: primeiro, elencar as principais causas da divisão do reino. Então, durante essa lição, nós estaremos verificando quais foram as principais causas, ou seja, os motivos que levaram à divisão do reino de Israel nos dias do rei Roboão. Segundo, apresentar as falhas e más decisões de Roboão. Então, o segundo objetivo específico é o de apontar quais foram as falhas que levaram Roboão a ter decisões cujos resultados foram negativos para ele e para o povo de Israel. E por último, pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. Então nós estaremos falando no último tópico dessa lição a respeito da idolatria praticada por Jeroboão. Percebemos, queridos professores, que a lição de hoje ela vai tratar a respeito destes dois personagens, Jeroboão e Roboão. Quem foi Roboão? Roboão, ele era filho de Salomão. Logo após a morte de Salomão, no ano 931 a.C., ele vai assumir o trono de Israel. E o fato histórico que aponta a maior característica desse reinado é justamente a divisão do reino de Israel em dois reinos, denominados de Reino do Norte, que tinha 10 tribos, e o Reino do Sul, ou Reino de Judá, que ficou com 2 tribos, a saber, Judá e Benjamim. Então, é este o contexto histórico desta lição, que vai tratar a respeito do rei Roboão, e também do reino do norte, a saber, Israel, cujo primeiro rei vai ser Jeroboão. Então, esse é o contexto da nossa lição. O primeiro tópico da lição vai falar a respeito das principais causas da cisão, ou seja, as principais causas ou os principais motivos que levaram a essa separação, a essa divisão do reino de Israel em dois. A primeira mencionada está aqui no item 1, a carga pesada de Salomão. Nós vamos verificar no contexto histórico que Israel, durante o governo de Salomão, experimentou um grande crescimento, havia paz porque não havia mais guerra, e esse crescimento gerou a possibilidade de Salomão empreender grandes obras, a exemplo, a construção do templo, a construção do seu palácio, de outros palácios e de outras obras. Essas obras, no entanto, elas permitiram, digamos assim, que o rei Salomão viesse a cobrar altos impostos. E justamente esses altos impostos cobrados para
dar suporte a essas construções, a esses empreendimentos, trouxeram ao longo do seu reinado uma insatisfação popular, porque não obstante haver paz, haver riquezas, haver glória, todavia o povo, num certo sentido, ficou à mercê da cobrança desses impostos, o que trouxe essa insatisfação. Além do que, conforme registra aqui o primeiro item também, além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Nós vamos verificar que, além do imposto que era cobrado do povo, houve a necessidade de que todas as tribos pudessem contribuir com essas grandes construções. E, dentro dessa necessidade, os trabalhadores pertencentes às diversas tribos de Israel tiveram que estar presentes nessas construções. Então, o que nós observamos é que a carga pesada de Salomão, ela se dá pelo menos nesses dois sentidos. Primeiro, na cobrança de altos impostos, que trouxe insatisfação. Segundo, na necessidade da mão de obra de trabalhadores que tinham de sair das suas mais diversas cidades oriundas do Estado de Israel para efetivar ou efetuar essas construções. Então, esses são um dos motivos, ou essas são uma das principais causas da cisão. O item 2, a divisão do reino. O autoritarismo de Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte da sua corte. Veja que essa divisão também passa por esse favorecimento das tribos de Benjamim e Judá, que estavam ao sul e que posteriormente vieram a se transformar no reino de Judá. Então, houve também um descontentamento por parte das tribos que estavam ao norte, porque em que pesem eles pagar os impostos e também contribuírem com a mão de obra, no entanto, conforme aqui está relatado na lição, eles eram preteridos na participação do governo, ou seja, eles não assumiram grandes cargos, eles não assumiram grandes funções, exceto aí uma menção ao próprio Jeroboão, que Salomão viu nele uma aptidão para estar à frente do povo, mas no geral houve esta situação que culminou, como estamos estudando, na divisão do reino. Quando Salomão morreu em 931, seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sob o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles. Roboão, ao assumir, ele é indagado por parte dessas lideranças das demais tribos especiais do norte, sobre essa situação de aperto. Ou seja, Roboão foi questionado. O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho, mas ao contrário, seguindo o conselho dos jovens e não dos anciãos, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um reino, o reino do norte. Então vejam, meus irmãos, professores, houve essa situação. Essa situação ela foi levada ao conhecimento do novo rei, a saber de Roboão. Todavia, Roboão, ao tomar conselho, ele tomou o conselho dos anciãos, ou seja, daquelas pessoas mais experientes, que fizeram parte do reino do seu pai Salomão e que tinham muito conhecimento e prática, vivência. E eles então deram um conselho no sentido de que Roboão viesse a amenizar, viesse a diminuir a carga tributária, ou seja, na opinião e no conselho dos anciãos, aquelas construções ou a forma como elas estavam ocorrendo deveria ser diminuídas para que houvesse um fôlego aos filhos de Israel, ao povo de Israel nesse sentido. No entanto, nós vamos observar pela palavra de Deus, conforme lá o livro de Reis, que Roboão também buscou o conselho dos jovens, aqueles que haviam crescido com ele durante sua juventude. E o conselho desses jovens, ao contrário do conselho dos anciãos, foi no sentido de piorar, digamos assim, a cobrança dos impostos, a ponto deles mencionarem que
se, conforme nós vamos verificar no texto de Reis, que se o pai deles cobrou um tributo, ele cobraria muito mais, citando conforme o versículo 10, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. E ainda no versículo 14, ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então, Roboão, tomando o conselho dos jovens, ele acatou esse conselho, em que pese haver os dois conselhos, a decisão final era de Roboão. Mas essa decisão não foi sábia. Roboão, com essa decisão, acabou permitindo que viesse essa cisão, que Israel se dividisse, porque ao invés de aceitar ou acatar o bom conselho, ele acatou um conselho que não foi bom, conforme nós verificamos aqui. Então isso trouxe ruína para o seu reino. E dentro desse tópico, a síntese desse tópico vai dizer que a missão de um líder é direcionar seus liderados e não os oprimir. Ou seja, ao invés de Roboão diminuir o jugo, diminuir a carga de imposto, diminuir a carga de trabalho, ele acabou oprimindo. E essa opressão, ela não foi boa e ela não é boa. Então nós podemos extrair aqui uma nobre lição, em que precisamos ouvir sábios conselhos, e esses conselhos devem ser sempre no sentido de evitar a opressão do povo, ou seja, que o liderado não venha a ser oprimido, mas que ele seja considerado, respeitado, valorizado, porque o líder, ele ganha o povo, o líder, ele conquista o povo, para que ele possa ser bem-sucedido no seu trabalho, na sua obra. Amém? Então, em síntese, meus irmãos, você, querido professor que estará preparando a aula, deverá abordar dentro desse primeiro tópico a respeito das causas que levaram a essa ruptura, a essa divisão do reino, em especial essa que falamos, que consubstanciada com uma decisão equivocada, por não ouvir ou não considerar o conselho correto, acabou levando a ruína e prejuízo às tribos de Israel, gerando essa divisão. O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre os erros de Roboão. O primeiro item desse segundo tópico vai falar a respeito da repetição dos erros de Salomão, ou seja, os mesmos erros cometidos por Salomão acabaram sendo cometidos por Roboão. Nós vamos verificar que após a pacificação, a consolidação do reino, ou seja, após tudo estar adequadamente perfeito para se governar, nós vamos ver que Roboão ele vai se esquecer de Deus. O que nós vamos verificar muitas vezes é que se pede da parte de Deus a bênção, e quando então se recebe a bênção, esquece-se de Deus, que é o abençoador, que deu a bênção, e passa-se a fazer ou ter atitudes totalmente inadequadas, incoerentes, para dar prosseguimento àquilo que Deus deu, no caso aqui Roboão, Salomão. Deus deu paz, Deus deu riqueza, Deus deu grandezas, mas eles se afastaram de Deus, conforme nós sabemos da história de Salomão, seu final de vida, seus últimos anos de governo, e Roboão acaba seguindo os mesmos passos. Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição que estava, conforme nós vemos em 1 Reis 12, 8 a 11. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. Ou seja, Salomão, durante seu governo, ele estabeleceu a cobrança de impostos, ele estabeleceu a construção e a expansão do reino, ou seja, construção de grandes obras e a expansão do reino, e isso acabou trazendo ao longo dos anos do reinado de Salomão essa insatisfação. E quando então Roboão tem a chance de minimizar, de suavizar essa situação e de resolver esse problema, ele vai justamente dar continuidade àquilo que seu pai havia planejado e proposto, a forma de governo opressora, com as cargas
com as altas cargas de tributos e trazendo então essa insatisfação. Então, os mesmos erros cometidos por Salomão acabaram sendo cometidos por Roboão, ainda mais no critério do aconselhamento, porque os anciãos, eles percebiam que o povo estava insatisfeito com o governo de Salomão. E eles, dada essa experiência, essa vivência, puderam aconselhar Roboão dizendo: olha, dá uma parada, diminui o ritmo, vamos acalentar mais o povo que está tão atarefado, não apenas dos trabalhos, mas também da alta carga de impostos. Então, eles tinham essa vivência, eles tinham essa experiência e deram esse sábio conselho, porém Roboão não os ouviu. E aí, nós temos aí o resultado disso tudo. O segundo, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou a sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sob seu domínio ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros e isso o levou à ruína. Então vejam, irmãos, que esse segundo tópico da lição, ele vai tratar especificamente sobre os conselhos, tanto assim que no item 3 vai falar sobre o cuidado com os conselhos. Precisamos, a exemplo do que aconteceu com Roboão, ter consciência de que precisamos de bons conselhos. A Bíblia vai falar em Provérbios 28 e 26 que a falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente, conforme se extrai, do contexto de Provérbios 28 e 26. Essa ideia de que a falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual. Então, da mesma forma, neste particular, nós precisamos ter cuidado com as nossas decisões, porque as nossas decisões, elas refletem em consequências diretas ou indiretas, não apenas a nós, mas aos nossos familiares ou aqueles que estão sob nossos cuidados, os nossos liderados. Então, toda decisão, ela precisa ser sábia, toda decisão, ela precisa ter formas de ser decisões seguras, e essa segurança se extrai da multidão de conselheiros, porque na multidão de conselheiros há segurança. Então, que as nossas decisões elas sejam sábias, que as nossas decisões estejam pautadas dentro de critérios que vão levar o bem comum àqueles que estão sob os nossos cuidados, àqueles que estão sendo liderados por nós, ou você que é líder, enfim, que você tenha o cuidado de ouvir sábios conselhos. Isso tem a ver, irmãos, com a situação, muitas vezes, de nós não tomarmos decisões isoladamente. Decisões isoladas, elas podem trazer prejuízo, porque muitas vezes nós estamos olhando apenas sobre um certo prisma, sobre uma certa ótica. Mas quando nós ouvimos os conselheiros, que vão nos ajudar a enxergar o todo ou uma particularidade que nós naquele momento não estamos tendo condições de ver, de visualizar, então essa multidão de conselheiros vai nos permitir uma decisão com segurança. Então, Roboão, ele ouviu os maus conselhos dos jovens. Não significa aqui, nesse particular, que todo jovem, pela sua inexperiência, possa ter um mau conselho. Não é nesse sentido, nós não podemos generalizar esse aspecto. Mas, na particularidade do caso histórico-cultural dos dias de Roboão, este conselho foi falho, não foi um bom conselho. E dessa decisão, baseada nesse conselho, acabou gerando o que nós já estamos estudando aqui, que é o prejuízo à própria divisão do reino. A síntese do segundo tópico da lição vai dizer: saber distinguir os bons dos maus conselheiros é essencial no momento de tomar alguma decisão importante na nossa vida. Então, o resumo desse segundo tópico é de que nós precisamos saber distinguir, ou seja, diferenciar os bons dos maus conselheiros. Às vezes tomamos conselho de uma pessoa, mas é bom ouvir outras, como dissemos há pouco, porque na multidão de conselheiros há segurança. Amém? O terceiro tópico da lição vai falar a respeito do reinado e da idolatria de Jeroboão. Nós vamos ter aqui a rebeldia de Jeroboão
e vamos ter Jeroboão, o primeiro rei do norte, e as consequências da sua idolatria. Sobre a rebeldia de Jeroboão, Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim, ele era da tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos sobre Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José. Então veja, Jeroboão, ele era um moço valente, alguém que chamou a atenção do rei Salomão, e por conta disso Salomão constituiu como chefe sobre a casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. E Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Então Deus, na sua presciência, onisciência, conhecendo o futuro, ele escolheu Jeroboão como líder para liderar o reino do norte, ainda nos dias de vida de Salomão. Por quê? Porque Salomão havia pecado grandemente contra o Senhor. Salomão havia permitido a idolatria no seu reino. Salomão serviu aos deuses estranhos por intermédio das suas esposas. Então, eram grandes as consequências que viriam em decorrência desta forma, deste comportamento de Salomão, a ponto de Deus permitir o profeta dizer a Jeroboão que ele haveria de governar as 10 tribos, por conta de tudo aquilo que estava acontecendo durante o reinado de Salomão. Então nós vamos ver que Jeroboão já sabia de antemão que ele haveria de governar 10 tribos. Jeroboão, portanto, ele foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel após a morte de Salomão, o início do reinado de Roboão. Como Roboão não teve a sabedoria de, escutando os conselhos sábios dos anciãos, apaziguar aquele momento de conflito social, então a partir desse momento Jeroboão, ele rompe com Roboão, inaugura o reino do norte, o reino de Israel, e passa a governar as 10 tribos. O problema de Jeroboão foi a sua idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar a sua glória a outrem, conforme Isaías 42, versículo 8. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição, conforme vemos registrado em Deuteronômio. O que aconteceu? Jeroboão, com medo do povo se voltar ao rei Roboão, ele começou a induzir o povo a adorar ali mesmo nas cidades onde estava estabelecido o seu reino, a exemplo de Samaria e outros. Então nós vamos ver que Jeroboão, ele vai instituir a idolatria. Com medo do povo se voltar para o reino do sul, com medo de perder poder, ele permite que a idolatria passe a existir, ou seja, Jeroboão, sabendo que a consequência da divisão ela vem lá atrás por causa da idolatria de Salomão, ele entra no mesmo caminho, aceitando e admitindo a idolatria, e essa idolatria trouxe gravíssimas consequências ao povo do reino do norte, ao povo de Israel. Então, meus irmãos, que tenhamos cuidado nesses termos em relação à idolatria. A síntese do terceiro tópico diz que o pecado da idolatria foi o responsável pela derrocada de muitos reis na história de Israel. Devemos exterminá-lo de nossas vidas. Então, a idolatria nos dias de hoje, ela ainda é representada pela adoração aos ídolos, pela adoração aos falsos deuses, mas ela hoje também abrange outras áreas da nossa vida. Então que possamos ter cuidado, não permitir que a idolatria adentre a nossa vida, porque ela se representa de várias formas. Por exemplo, a pessoa que valoriza muito o dinheiro, o amor ao dinheiro, a pessoa que ama excessivamente determinado objeto ou coisa ou bem material, então deve ter cuidado nos dias atuais, cuidado com o excessivo apego
a certos, por exemplo, a certos cantores. Então, irmãos, são várias as formas. Então, que nosso coração esteja sempre priorizando a Deus, que no nosso coração não haja um sentimento de considerar excessivamente alguma coisa ou pessoa acima de Deus, porque isso pode constituir-se em idolatria, e Deus não se agrada da idolatria, porque conforme diz a palavra do Senhor, Ele não dá a sua glória a outro. Amém? Vamos para a conclusão desta lição. Enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Então, irmãos, a conclusão, ela deixa claro que Jeroboão praticou a idolatria de forma direta e Rehoboão se envolveu na mesma espécie de idolatria em que ele foi venerado. Então, isso trouxe ruína tanto a Roboão quanto a Jeroboão. E o conselho desta lição é que nós, da mesma forma, possamos ter Deus como nosso guia, como nosso conselheiro, porque dele e nele está toda a sabedoria para as nossas decisões. Precisamos buscar o conselho na palavra de Deus. Antes de tomarmos uma decisão, busquemos o conselho na palavra de Deus, para que a nossa decisão ela seja favorável, ela seja boa, ela seja benéfica para as nossas vidas. E que possamos sim considerar as pessoas que falam a verdade. Muitas vezes a pessoa quer ouvir algo e, ao invés daquela pessoa que tem algo a lhe dizer, falar a verdade, ela muitas vezes não revela a verdade. Então nós precisamos falar a verdade e precisamos estar prontos para ouvir a verdade, porque assim fazendo, bem iremos nós nas nossas vidas. Amém? Então aqui hoje nós resumimos esta breve aula, essa sucinta aula, e que você, querido professor, através deste material de apoio, possa preparar a sua aula. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.